Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco e hoje mais um episódio da série Engenharia Mecânica no Brasil, que conta basicamente as coisas mirabolantes que eu fiz, as decisões erradas, né, que eu tomei na minha carreira enquanto eu estava em Fortaleza, né? E no último episódio eu falei de quando eu fui trabalhar na... Eu acho que eu posso dizer o nome da empresa, né? Eu não falei no tempo passado, mas... Eu trabalhei na SATA, Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, que era uma empresa do grupo Varig, né? Na época que ainda tinha essa empresa. Eu saí e a empresa fechou, né? Pediu falência um pouco tempo depois. Já estava em recuperação judicial. Nesse período que eu saí... Peraí, mas eu ainda não me apresentei, né? Meu nome é Anderson. Sou engenheiro mecânico, certo? Formado pela Federal do Ceará. Fiz um mestrado em engenharia automotiva com especialização em Racing Car Design. E agora estou num doutorado em que o meu projeto é... Eu trabalho com desgaste de borracha, basicamente, né? Com foco em pneus. Então vamos lá. Depois que eu saí da SATA, eu passei um tempo boiando aí, sem emprego. Foi o tempo em que eu acho que foi nesse período, que foi ali em 2010. Foi nesse período que eu abri o site. Eu acho que eu abri o site em 2010, junto com um amigo na época, o Daniel, né, que ele construiu o site pra mim. Construiu assim, né? Hoje eu já sei mais ou menos o que foi que ele fez, né? Ele abriu um WordPress lá, pegou um modelo, um template e pagava de que tinha construído. Tinha feito trabalho massivo. O Daniel é o cara que eu conheço que mais sabe se vender fazendo coisas básicas, né? Isso é inacreditável. Ele é muito bom nisso, certo, né? E como toda pessoa do marketing, eu não falo mais com ele, né? Aí foi aí que eu comecei a escrever, né? E eu acho que foi nesse período também que eu escrevi um texto pro Jalopnik. Na época, eu não me recordo ao certo. Eu tentei até encontrar. Eu encontrei algum desses textos no Internet Archive, né? Tá no meu site. Tá no link, tá no Carros em Foco lá onde tem artigos publicados. Se você procurar lá, você encontra. Então vamos lá, vamos falar do período trollístico, né? Cervejinha gelada. Eu passei um tempo sem trabalho. Cerca de 6 meses, 8 meses, um negócio assim. Eu tinha juntado uma grana e fiquei pagando a Unifor, né? E minha vida ficou nisso. Escrever texto pro site. E enquanto me candidatava para várias vagas, tentei trabalhar na área de concessionárias e, cara, não consegui inserção. Sabe o que é engraçado? Hoje, refletindo um pouco sobre a minha fatídica carreira, eu vejo que, tecnicamente falando, eu tenho tudo. Eu não tenho social. Naquela época, eu lembro que um mecânico, amigo meu, o Aquino, disse assim: macho, teu currículo é bom. A galera não te contrata porque a galera não te conhece. Ninguém te conhece, não sabe de onde tu veio, sabe? Eu ainda consegui uma entrevista na Saga, na antiga concessionária Saga, mas acabei não entrando. E aí, pá, eu lembrei a Troller, meu irmão. Porra, a Troller. Vamos pra Troller, é a chance. Eu tô na engenharia, vamos mudar logo isso, pô, de oficina. Enviei o currículo. Uma prima minha, psicóloga, disse: ó, conheço a psicóloga de lá. Aí eu, pô, mando
o e-mail dela. Me mandou na época do Hotmail, gente. Hotmail! Mandei. Passou um tempo. Recebi uma chamada pra uma entrevista. Longe pra caralho, lá em Horizonte, meu irmão. Aí, playboy que era, papai me emprestou o carro pra ir, né? Tenho que reconhecer aqui meus privilégios. Deixa eu ver que eu anotei os tópicos que eu vou falar. O primeiro tópico é seleção. Beleza. Vamos falar de seleção. Fui pra seleção. Pá. Tal. Foi boa a seleção. Sempre fui muito bom de entrevista. A vaga, se eu não me engano, a vaga era para inspetor de produto. Não. A vaga era para analista de income quality. Eu acho que era essa vaga. Perdi a vaga. Entrou outro cara. Fiquei puto. Passei mais tempo sem, né? Isso foi uns 2, 3 meses depois que eu saí da SATA. E fiquei só na Unifor estudando, né? Esse período na Unifor foi engraçado porque eu fazia umas cadeiras assim, tipo, eu fazia só as optativas. Tipo, optativa não, né? Eu fazia umas cadeiras de menor importância, que era engenharia ambiental, né? Que foi lá que eu comecei a ter uma certa consciência ambiental das coisas, por incrível que pareça, né? Foi lá também que eu conheci uma galera da UFC, que tinha transferido da UFC pra Unifor. Meu Deus, cara, que merda tu tá fazendo na tua carreira, sabe? O UFC e Unifor é bosta com chocolate, sabe? É óbvio que o UFC é o chocolate, né? Nada contra a Unifor também. Gostei muito de ter estudado lá, mas desculpa, cara, não dá. O UFC é muito melhor, né? Aí e eu passei um tempo lá nesse limbo, fazendo cálculo 3. Cálculo 3 foi a última cadeira assim que eu passei. E não fui de final, foi uma das últimas cadeiras assim, cálculo 3, cálculo numérico. E aí pá, pingou o e-mail da Troller me chamando pra uma vaga de estágio. Aí eu, putz, cara, por essa eu não esperava. E eu tinha mandado um e-mail pra Troller recentemente com o meu currículo atualizado. E aí eu fui fazer essa entrevista. Quando eu cheguei lá, eu vi que eles estavam com e-mail, com o meu currículo antigo ainda, né? Aí a entrevista foi boa, fiz a entrevista na época com um cara que foi meu coordenador. E eu lembro que a entrevista foi muito boa, eu sempre fui muito bom de entrevista, mas ele me fez uma pergunta. O que eu fazia em paralelo aos estudos? Eu gosto de escrever, eu tenho um blog. Aí, você já falou da Ford no blog? Eu tinha feito um texto sobre o GT40, que tá no site, inclusive, né? Aí ele, mas já escreveu da Troller? Eu não. Aí eu, porra, perdi a vaga, ó. Mas não, acabei ficando, né? A vaga era para um estágio no setor da qualidade, na área, né? E eu vou explicar um pouco isso, na área de Income Quality. Cara, eu fui trabalhar com um cara que eu perdi a vaga de emprego. Ele foi seu analista e pouco tempo depois eu fui seu estagiário desse, que trabalhava com ele. Eu não era necessariamente o estagiário dele, mas eu trabalhava junto dele, auxiliava ele também. Enfim, essa foi a seleção, nada de novo, conversa e tal, o RH perguntando as coisas, eu sempre fui muito bom nisso, e fui contratado. Né? E tipo, cara, quando você sai das oficinas e vai trabalhar numa fábrica de carro, numa multinacional, porra, é muito diferente, cara. É muito diferente.
sabe? A seriedade do trabalho, sabe? A atenção aos detalhes. O ritmo da Troller era muito mais rápido que um ritmo de oficina. Até porque a gente estava falando de uma linha de montagem. E olha que eu entrei num período que pouco tempo depois teve uma greve. E teve uma paralisação da linha, né? Foi muito bom, sabe? E beleza, eu entrei, mas você não começa logo a trabalhar. Você vai fazer uns treinamentos institucionais, né? E os treinamentos institucionais era top, bicho. Tipo, era treinamento de procedimento interno, de compliance, tomar cuidado com essas coisas, como utilizar o e-mail, não aceitar certos presentinhos, né? Tinha um limite ali de um fornecedor poder te presentear com algo, né, e tal. O limite, na verdade, quando o fornecedor presenteava algo, tinha que ser no máximo uma lembrancinha, assim, tipo uma caneca com o nome da empresa, né? E aí chega os treinamentos de segurança. Bicho, os treinamentos de segurança era comédia demais. Os treinamentos de segurança era muito engraçado, porque eram uns vídeos institucionais muito bons, inclusive, né? De procedimentos da empresa. E ok, tá. Mas um vídeo em específico ficou marcado. E marcava todo mundo, que era o vídeo do Raul, certo? O treinamento do Raul. Todo mundo, quando você entrava, e aí, fez o treinamento do Raul? E o vídeo do treinamento do Raul era mostrando, educando as pessoas acerca dos procedimentos de segurança. E o Raul, apesar de ser um funcionário muito bom, ele dizia assim: eu sou pica, foda-se isso aqui e tal. E o Raul era um operador de solda, um tipo de solda que a máquina ficava presa no teto e ele ficava movendo a solda e a máquina andava nos trilhos que tinha no teto. Só que num dia as travas desses trilhos tava solta e a máquina de solda caiu no quengo dele, né? E o técnico já vinha dizendo: Raul, toma cuidado, não sei o que e tal. E aí, cara, quando acontece isso, era muito bom. Era muito bom, sabe? Quando o negócio cai no quengo do Raul e a cena é o técnico correndo: Raul! Raul! Porra, cara, essa cena é muito boa. Essa cena era muito boa. E quando você entra, você tem que fazer esse treinamento institucional, né? Aí, beleza. Começou o trabalho. Vamos trabalhar. Conheci meu imediato, né? Meu imediato. Conheci... Quando eu entrei, no meu primeiro dia, os outros estagiários já olhavam assim: e aí, tu vai trabalhar onde? Na qualidade. E o pessoal: vixe Maria. Aí eu: o que foi? Não, pô, qualidade não, mano. Qualidade não. Qualidade é foda. Tem fulano lá. Fulano? É, mano. O Big Boss lá da qualidade, né? Não vou nem dizer quem é, porque, pô, não é legal. Mas quem trabalhava lá sabe do que eu tô falando. E olha, eu gostava de trabalhar com fulano. Eu gostava dele, né? Aí, provavelmente um sadomasoquismo interno, uma vontade de penitência minha. Não era o meu coordenador. E aí eu explico. O pessoal falava isso: caralho, eita, porra. Mas, gente, vamos falar a verdade aqui. Qualidade, cara. O pessoal da qualidade não é um pessoal agradável, sabe? É um pessoal que martela em cima de toda a fábrica de qualquer coisa para garantir a qualidade dos processos. Então, isso no fundo, isso é natural, sabe? Qualquer doidinho de bairro aqui que trabalha em fábrica sabe que o cara da qualidade tem que ser um cara Caxias, né? Caxias é um termo para uma pessoa muito rígida, muito
supostamente inflexível, mas não é bem isso, mas muito apegado a detalhes. Aí fui trabalhar lá. E eu já cheguei no meu primeiro dia ouvindo isso. Eu, meu Deus. Aí eu... Beleza. Meu primeiro dia ouvindo isso, durante os treinamentos, porque eu ia almoçar no refeitório, né? Ah, cara, eu tenho que dizer que eu quase perdi essa vaga. Beleza. Fui contratado e tal. Parabéns, Anderson. Você conseguiu. Aí, beleza, show. Fico aí no aguardo de quando eu começo. Eu começo hoje, amanhã. E esse e-mail não chegou, gente. O e-mail não chegou. Aí eu... Caralho. Que estranho. Quinta-feira o pessoal não me disse nada. Foi aprovado. Vou começar amanhã. O que é que eu tenho que fazer? Né? Aí... Sexta... Não, sexta vai vir um e-mail pra eu começar segunda. Aí eu... Lecas de pitibiriba. Nada. Foi segunda-feira. Aí eu acordei de manhã. Às 8. Minhas aulas eram tarde e noite. Que eu botava na Unifor. Né? Pra poder ir pro Mucuripe. Quando dava. Quando não era o... Como é que era o nome, bicho? Esqueci o nome dessa casa de show. Era a casa de show mesmo, Mucureba mesmo. Né? América do Sol, um negócio assim. Aí, porra, esse morro tá muito calmo. Fui contratado, já não me chamaram pra trabalhar. Geralmente a galera quer que você comece logo. Mandei e-mail, fulana, estou no aguardo do meu primeiro dia de trabalho, né? Você falou que eu fui aprovado, fico no aguardo enquanto começar. Aí ela me manda o e-mail, Anderson, era pra você estar aqui. Eu, como assim, mulher? Tu não falou nada. Né? Aí eu, porra, me levantei, me vesti, partiu o Horizonte Troy, né? Peguei ali a... Porra, qual era o nome da... Qual era a Topic mesmo? Nem me lembro da Topic, era umas Topic muito doida, cara. Puta, ah, sim, tinha essa também. Pegar van pra ir de uma cidade pra outra. Meu irmão. Cara, é mais ou menos aquilo ali que a gente vê no Choque de Cultura. O motorista de van é aquilo ali. Ele é um irresponsável. Não todos, obviamente. Categoria de van, desculpa aí, mas não são todos. Mas temos que dizer que tem uns aqui que são bem deletérios, né? E peguei a van e fui, Troy, tal. Aí ela, Anderson, a moça do RH, Anderson, era pra tu estar aqui. Eu fiquei esperando tua informação. Eu te mandei e-mail, pô, eu tenho que vir sexta? Quanto que eu tenho que vir? Quanto que eu tenho que te trazer os documentos? Aí, papum, achava que tinha perdido a vaga, mas deu tudo certo, comecei. Enfim, terminou o treinamento do Raul, terminou o treinamento do setor de segurança, de manutenção, de compliance, blá blá blá, tá, ok, né? Já conheci alguns outros estagiários, ganhei a fardinha, não Ford, né? E fui e ficava, já frequentava o refeitório, que era top. Refeitório top. Faltava só a coquinha, mas tinha suco, né? Essa é uma coisa importante, né? Eu já olho logo na empresa, o refeitório. Se o refeitório é ruim, aí já fica meio complicado, né? É perigoso até eu dizer não. Aí, depois de ouvir o pessoal dizendo, caralho, tu vai pra qualidade, não sei o que, pô, cara, fulano da qualidade é foda, de trabalhar não dá, chato pra caralho, caralho, meu irmão. Beleza, vambora. Aí, me apresentaram pro fulano. Meu irmão, fulano não me deu nem boas-vindas, ele já disse assim, se for pra ser que nem o outro estagiário aqui antes dele, pô, nem quero, tá? Se não der jeito que nem o outro estagiário aqui, porra, já não quero mais não. Aí eu... Eita, né? Eu acho que o pessoal tinha um pouco de razão, né? Enfim, comecei o trabalho. Como é que funcionava? Tinha um setor de qualidade. O setor de qualidade era dividido em ilhas, que são as pequenas áreas. Tinha o Incoming Quality, tinha
um cara lá que era responsável pelos procedimentos internos da empresa, que era o meu coordenador, né? Tinha uma ilha que era responsável pela qualidade da linha, e eu tava no Incoming Quality. O que era Incoming Quality? É a qualidade do que entra, incoming, input, incoming, né? Beleza. A minha função era verificação de peças, né? Fazer análise de peças com relação ao estado das peças. Ou seja, as peças vinham danificadas, com manchas de cola, quebradas, né? Algumas, no caso de baterias, checar a voltagem, né? Tensão da bateria, corrente não, tensão, né? Beleza. E a famosa função de fazer os documentos de rejeição de qualidade e ligar para o fornecedor. Eita porra, essa parte foi difícil para mim, porque bicho, eu sou um pouco introspectivo, né? Quanto menos eu falar com algum ser humano, melhor, né? Mas aprendi, tinha que fazer, vamos fazer. Para você ter ideia de como era uma função crítica para mim, eu pedi pro meu chefe fazer na minha frente para eu copiar o estilo dele, né? E rapaz, as primeiras ligações, né? Parecia até que eu era mudo, né? Mas comecei fazendo esse serviço e, como toda pessoa, eu sempre fui muito apegado a métricas. Aí o Ediel, o meu chefe, o Edmundo, né? Não é, o nome dele não é Edmundo, né? O meu chefe me passava as métricas, aí eu, né? Tipo cenouras. Então pega a cenoura, né? Então as métricas eram tantas ligações por dia, tantas não sei o que, métrica tal, gráfico de não sei o que, e tal. E eu saía correndo atrás dos gráficos, ligando pros clientes, pro fornecedor e tal. Tua peça é uma merda. Mentira, eu não dizia isso não, né? Aí, tô mandando aqui, tá ruim. Vem com cola, farol, vem com cola, vem com arranhado, não sei o que. Bateria sem carga, bateria é uma merda. Pá, botava lá. Foi legal, gostei muito dessa função. Não era muito a minha vibe, mas trabalhar lá foi muito bom. Foi a melhor experiência de estágio que eu tive, de longe. Da minha carreira dentro da indústria automobilística, também só teve lá. Né? Mas dentro da área automobilística, dentro da minha carreira, foi a melhor experiência de trabalho que eu tive. Nem o estágio da Fórmula 1 que eu fiz aqui foi tão bom quanto o estágio da Troller, né? E deixa eu ver qual é o próximo tópico. Então, eu tava trabalhando lá, né? O setor de qualidade, já expliquei como é que era. O meu chefe, o fulano, era realmente um cara muito duro. E assim, não vou dizer se é homem ou se é mulher, né? Vou simplesmente chamar ele de cara, né? Era uma pessoa muito dura, mas ele era uma pessoa muito justa. Ele gostava de desenvolver o time. Na verdade, eu percebi ali que ele observava muito as pessoas do time, né? Ele conseguia fazer relatórios dos funcionários de uma forma muito precisa, né? Que eu nunca tinha visto chefe nenhum fazer isso. Foi de longe, até hoje, do ambiente laboral, foi o melhor chefe que eu tive. Ainda que liberasse ali a falta de educação na hora de... quando eu tava puto, né? Né? Ele beirava, gente. Quando ele ficava puto, que era quase toda semana, não todo dia, mas quase toda semana. Mas ele gostava de desenvolver o time. E incrivelmente, ele não se opunha se tu fosse uma pessoa que quisesse crescer dentro da Troller. E esse crescer fosse ir para um outro setor. Ele inclusive te ajudava aí, se você fosse bom, né? Então, ele tinha características notáveis
comparados a muitos chefes que eu conheço e que vocês do mercado de trabalho conhecem, né? E no fundo nunca tive problemas com ele. Nunca tive, exceto um dia. E eu vou, nem é nesse episódio que eu vou contar, porque isso foi perto de eu sair. E foi culpa minha, né? E beleza. Trabalhei lá, nesse setor, no Incoming Quality, fui pegando a manha das coisas, aprendendo a falar com os funcionários, com os colegas de linha, que é sempre, cara, o diálogo com o pessoal da linha de produção, ele é um diálogo muito tenso, porque tu como engenheiro não pode chegar lá falando tecniquez, tu tem que falar a língua dos caras, e tu tem que se mostrar humilde, disposto a aprender, porque senão, porra, tu não vai conseguir fazer com que o cara da linha tenha conscientização de que algumas atitudes não são tão interessantes para a qualidade do produto final, né? E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo no tempo. Eu lembro que quando eu entrei, o chefe fulano disse assim: eu quero que o Anderson vá passar uma semana dentro... Qual era o nome do setor, meu irmão? Que era o setor que fazia a carroceria, basicamente. E assim, o Troller, ele é de fibra de vidro, né? A carroceria. E um chassi de... eu creio que seja de aço, nem me lembro mais. E eu passei uma semana no setor de fabricação da carroceria. E beleza, eu vi todo o processo. Em uma semana eu esqueci de tudo. Uma semana depois eu já não me lembrava mais de nada. Mas o mais interessante é que quando eu vim pra Pagani, quando eu vim fazer tour aqui na Pagani, que eu só fiz um porque era insuportável, né? Eu entrei na fábrica muitas vezes e era quase a mesma coisa. Só não era 100% igual, porque a Pagani trabalha com fibra de carbono. Então alguns processos são distintos e alguns quesitos de qualidade também. E eles usam muito autoclave. Eu não lembro se na Troller tinha autoclave. Não me lembro. Mas foi bom. Passei a semana lá. O meu chefe maior, né, o polêmico, mandou. E o meu chefe de área, né, o imediato, né, que eu tinha o chefe do setor, o coordenador e o chefe de área, que era o meu imediato. O meu imediato não queria. Porque eu não ia estar trabalhando lá. Ele, porra, tá trabalhando aqui, né, e tal. Sei que fui. E depois voltei. Porra, cara, foi chato pra caramba essa semana, meu irmão. Porque eu passava o dia sem fazer nada. Só olhando os caras lá fabricar o carro. Isso é terrível pra mim. Isso é terrível pra mim. Isso é quase um castigo, né? A minha família costumava me castigar na base do espancamento. Mal sabia eles que era melhor espancar do que me deixar sem fazer nada. Melhor pra mim, no caso. Assim, vendo o resultado hoje, talvez fosse melhor me deixar sem fazer nada. Mas quando eles me espancavam, logo depois eu tava jogando Gran Turismo de novo, né? Mas se ele dissesse: você vai passar o final de semana sem fazer nada, era muito melhor. Perderam, né? Aí beleza, voltei a trabalhar lá. E esse foi o setor, né, de qualidade. O próximo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o G8D. A Troller tinha uns projetos de desenvolvimento dos estagiários. Então os estagiários lá dentro, eles faziam algumas atividades extra. Era muito bom, cara, sério, muito bom estagiar lá. Faziam algumas atividades extra trabalho, né, mas relacionados ao setor, projetos de melhoria. E tinha o Global HD, Global HD, qualquer um, não lembro o que era o D, um negócio assim. Era uma metodologia de resolução de problema.
Aí beleza, fizemos o treinamento lá. Show. Não lembro de nada, né? Mas eu acho que eu tenho as apostilas. Aí beleza, pessoal, agora a gente vai dividir vocês em grupos e vocês vão escolher um tema para fazer uma melhoria. Aí eu, não, puta que pariu, trabalho de grupo, meu irmão. Trabalho de grupo não, eu não quero trabalhar em grupo, eu quero trabalhar sozinho, eu sou um lobo solitário, né? Essa história de lobo também é muito boa. Eu preciso falar disso aqui. Deixa eu ver. Eu não botei, mas eu vou botar isso num anexo. Beleza. Fomos fazer o trabalho. E aí, o que a gente vai fazer? Ninguém sabia. Aí, tal, discutindo com o grupo. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa para que o... Como é que era o nome? A Ford tinha umas siglas para os gestores que tinha um gestor normal de setor e tal, mas ela tinha uma sigla, eu acho que era LL1, LL2, LL3, e geralmente o gestor da planta era um LL3, LL4, era um negócio assim. Aí o pessoal do grupo, a gente tem que fazer uma coisa para impressionar o gestor quer dinheiro, então a gente tem que fazer alguma coisa para reduzir custos. E qual era o setor carente de redução de custos na nossa cabeça? Era o setor que construía a carroceria. E a gente fez propôs um projeto para reduzir os custos de... Eu nem me lembro, bicho, eu não me lembro. Reduzir os custos de um setor lá. Se não me engano era o RTM. Beleza. Aí na hora... a gente propôs a ideia e tal. Quem vai ser o líder? Mas ficou todo mundo calado, sabe? Porra, o introspectivo aqui sou eu. E tinha uns caras lá, falante. E na época eu não falava tanto como eu falava hoje. Eu era muito mais introspectivo que eu sou hoje, né? E a galera ficou calada. Esse povo tá calado por quê? Né? Ficou todo mundo caladinho lá. Aí eu sou o líder, pronto. Depois eu perguntei assim, o que foi que eu fiz? E aí, gente, eu me vi tendo que liderar aquele monte de gente, que eram 6 caras, né? Dividindo atividades, e tinha um que tudo que eu falava, este corno questionava. Amigo, você tá questionando o mestre? Você tá doido? Você tá questionando o LL1 aqui, o CEO? Né? O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Mas eu não tive problema com ele. Ele era só um cara que tinha uma opinião muito forte e questionava tudo, né? Deve ter votado no Bolsonaro, né? Não, sim, e esse cara era muito engraçado, porque quando a gente voltava na van, ele voltava cantando sertanejo. Cara, era uma onda. Troller foi um período muito massa da minha vida, né? E ele voltava cantando sertanejo. E eu sei que a gente fez esse projeto, né? Eu não me lembro o resultado desse projeto. Eu não me lembro se reduziu o custo. Mas eu lembro que o LL fucking CEO, YO, FIO da planta lá gostou. Beleza. Passou, né? E nesse período todo, eu percebia que o pessoal da Troller, o pessoal da linha, e uns caras peculiares do setor de desenvolvimento, da engenharia, falavam uma língua estranha. Eles ficavam falando palavras como Black Snake, Black Knight. Gente, o que essa galera tá falando? Black Knight, Black Knight. Preto é noite. E Black Snake, o que é? Aí eu ficava ouvindo aquilo ali e eu comecei a perceber que aquilo era um dialeto deles, né? Não, qual é o problema? O carro parou ali na pista porque parece que o Black Snake tá apombaiado e o Black Snake Black sinalizou lá, aquele sensor lá tá Black sinalizado. Aí eu... Que, mano?
Então a galera falava essas línguas aí, o pessoal era meio maluco, né? Era engraçado. Eu não entendia nada. Não, ó, o Black Knight ali, pô, o cara botou o sensor ali no carro ali, botou a telemetria, bicho, o Black Knight não funcionou não. Aí eu, como é que é, mano? Né? Acho que até hoje o pessoal que saiu da Troller fala esse idioma Black Snake, que é um idioma rico, né? Em palavras tem duas, Black Snake e Black Knight. Eu acho que inclusive um deles tem até um carro que ele deu o nome de Black Snake, né? Pode procurar aí no Instagram, acho que encontra. É um Ford Fiesta, né? E eu nunca consegui falar esse idioma, né? E aí, gente, a Troller tinha pequenos treinamentos pros estudantes, pros estagiários. Não. Tinha, né? Tinha uns treinamentos pros estagiários, tanto que teve o G8D. E teve um que era um treinamento, eu não sei se aquilo era um treinamento motivacional, mas era um treinamento de... como é que eu posso dizer? De perfil profissional. E me colocaram nesse. Não era um treinamento necessariamente para os estagiários, mas na época que eu fiz, eu já era um estagiário já avançado, estava no final ali do primeiro ano de contrato. E eu fiz assim, eu fiz esse treinamento. E no final o cara dava um folheto. Ele dava um folhetinho assim, uma planilha. Aí você preenchia de acordo com as suas decisões. Você, as suas atitudes e tal. E no final ele dizia o seu perfil profissional. Vocês já sabem onde isso vai cair, né? Mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Aí, tipo, no final, qual é o seu perfil profissional? Seu, perfil águia, perfil galinha. Tinha um perfil, eu acho que tinha um perfil galinha, gente. Aí tinha um perfil lobo, tinha um águia, sei lá, porra. Tinha uns 4 perfis, né? E o águia na época, eu acho que na época isso estava muito vigente. Esse tipo de coisa, de perfil profissional que você é. E hoje isso já caiu por terra. Eu acho que ninguém dá a menor bola pra isso aí. Todo mundo sabe hoje que pra você crescer profissionalmente, você precisa ser baba-ovo. Isso é um fato. E não é aquele baba-ovo folclórico, né? É um puxa-saquismo feito com uma certa elegância e descrição. Mas que quando começa a dar certo, as pessoas sabem que você tá babando o ovo. Não tem como também não saber. E é irritante, mas é necessário, né? Se eu tivesse feito isso na AlphaTauri, talvez eu tivesse conseguido mais 2, 3 meses de estágio lá, né? Fracassei. Enfim. Aí, no final ele... Não, você é o perfil águia. Você não sei o quê. O Anderson. Você é o perfil... Você é o perfil lobo. E o Kiko? O perfil lobo é aquele que só se importa com ele. Se na hora de ir embora, o ônibus da empresa der problema, ele vai olhar para todo mundo ali, no prego, vai atravessar a rua, pegar a Topic e ir para casa. Aí o caralho, é fã ou hater esse cara? Além disso, o perfil lobo, ele geralmente gosta de agir sozinho. Ele é competente, ele atinge os seus resultados, mas ele só pensa nele. Tá bom, professor, tá bom. Tá bom, professor, tá bom, já entendi. Aí ele fez a maior contribuição nesse dia. Além disso, senhores, o perfil lobo geralmente é aquele que tem os maiores índices de suicídio. Acabou o treinamento, né? É isso aí, cumprimentamos, vamos pro coffee break. Tá bom, né? Tá bom de treinamento, chega, né? Tá bom, chega de treinamento, né?
E esse aí foi um dos treinamentos mais marcantes que eu fiz na Troller, que o cara me chamou de suicida, né? Foi muito bom isso. E eu vou te falar, esse treinamento mudou minha vida, né? Outra coisa muito interessante, ai rapaz, que a minha boca grande me fudeu na Troller. A qualidade fazia uma certa cesta cultural. Eu acho que era um negócio assim. Eu não tenho certeza se era cesta cultural, mas ela fazia isso. Aí, o que era a cesta cultural? Escolhia-se um tema, um infeliz, né? E ele fazia uma apresentação sobre o tema. E beleza. Pô, eu fiz uma apresentação, tal, ficava rotacionando. E um belo dia tava chegando eu de novo. E aí eu comecei a atrasar, dizer, não, próxima semana. Aí colocava outro. Aí eu sei que nessa de atrasar, fizemos uma apresentação, foi bem legal, teve uma discussão e tal. Aí o pessoal tentando decidir uns temas, aí pô, tal, faz um tema aí de puxa-saquismo. Aí eu... E beleza. Eu falei isso e, tipo, o pessoal riu e tal. Ok. Passou. Na outra semana, ninguém sabia quem ia apresentar na outra sexta. E tal, eu tranquilão aqui, né? Eu tinha hábitos muito peculiares nos trabalhos que eu fazia, que era dormir no trabalho. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu vinha das oficinas, então eu trabalhava... Eu acho que era por isso. Eu trabalhava... Depois eu percebi que era do transtorno de déficit de atenção, né? Eu trabalhava muito me movimentando. Quando eu fui para trabalhar em computador, hoje eu já estou bem mais habituado a isso, porque eu sou doutorando. Doutorando quase não se mexe, né? E tanto que eu nem gosto de fazer experimento. Por mim eu ficava só lendo, né? Tanto que eu considero os dias que eu faço experimento com dias que me atrapalham, né? Contato humano me atrapalha, né? E aí todo mundo tranquilão lá na sala. Aí ele, não. Aí um cara do nadão disse, pô, na última apresentação teve um cara lá que sugeriu fazer de puxa-saquismo. Aí o meu chefe, na época, o chefe do setor, tava na sala, ele, boa ideia, quem falou isso aí deveria fazer. Aí eu, puta que pariu. E aí, gente, eu fiz uma apresentação de puxa-saquismo. E eu falei, foi ali que eu percebi que eu consigo... Foi ali a primeira vez que eu percebi assim, cara, eu consigo falar em público. Porque eu fiz uma apresentação e eu falei as maiores barbaridades, coisas assim que eu seria cancelado hoje, coisas assim até com racismo e tal. Não que eu fui racista, mas eu fiz um comentário lá que não pegou muito bem. E tinha tipo uns 5 negros dentro da sala, né? Então, assim... Não, o comentário não foi racista, eu não lembro bem o comentário, mas não foi um comentário racista. Eu tava comentando um personagem e eu comentei... lembrei. Eu coloquei os principais baba-ovos da cultura pop. E coloquei o Carlton Banks, né? Aí eu peguei e disse assim, apesar dele ser negro, ele não precisa ser baba-ovo, porque ele é rico. Então, eu acho que se eu falasse isso hoje, eu teria sido demitido na hora. Na hora! Como é que você fala um absurdo desse? Né? Aí tinha das pessoas que trabalhavam na qualidade, negão altão, assim, quase cai da cadeira. Né? Aí, o que tu quer dizer com isso aí, mano? Então, assim, tipo, quem nunca deu essas vaciladas, pelo amor de Deus, né? Óbvio que hoje eu jamais faria isso. E foi ali que eu percebi, cara, eu sou bom de apresentar. Mas a chave ainda não virou ali. A chave só foi virar anos depois, quando eu tava trabalhando na Isofarma. Que foi quando eu fui fazer um discurso de aniversário. E eu disse que helicópteros eram máquinas feitas para cair, né? Assim como as motos, né?
Solta o helicóptero. Você tá aqui com o helicóptero. Você solta tudo, ele cai. Né? A moto, você solta, ela cai. Né? Então, não presta. Né? Não presta. Isso não presta, não funciona. Né? Você tá dizendo que moto não presta? Sim, tô dizendo que moto não presta. Né? Enfim, aí... E aí no final ainda botei um vídeo do Max Geringer. Lembra do Max Geringer? Que fazia as coluninhas lá no Fantástico. O Max Geringer, que ele fala de puxa-saquismo. Eu botei esse vídeo, gente. Meu Deus, que vergonha. Sabe? E eu fiz isso. Enfim, cestas culturais. Né? Deixa eu ver qual é o próximo tópico, porque a gente tá chegando no fim. Copa Troller! Puta que pariu! Ai, meu Deus do céu! Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu tava... Copa Troller, bicho. Uma vez eu tava vendo uns vídeos da galera de moto, Harley Davidson, ou então uns caras de carro V8. E quando eu vejo esses vídeos assim, eu só consigo lembrar de Viagra, rock and roll e carro-moto, né? Na Copa Troller é um pouquinho diferente. Eu só consigo lembrar de Viagra, né? Bucho de cerveja, né? E churrasco, né? E o Troller, evidentemente, né? Fui pra Copa Troller. Como foi que eu fui pra Copa Troller? O setor de qualidade sempre recebia brindes, Ford, Troller, esses negócios aí, sabe? Squeeze. E meu irmão, eu vou te falar, dentro da empresa, eu nunca dei muita bola para essas coisas. A coisa mais importante para mim dentro do ambiente corporativo era quanto eu ganhava e os benefícios, né? Você tem cartão, como é que é o cartão de alimentação aí? Quanto é que é o ticket de alimentação? É R$15 só? Pode ser 20 não? Né? Então, squeezezinho, canequinha. Eu nunca liguei muito pra isso. Bolsa, foda-se. Nunca fui muito um cara de memorabilia, sabe? De souvenir, de empresas, breguesso. Mas lá, isso era disputado a tapa. Amigo, era tipo do cara ficar chateado porque não ganhou. Então, sempre tinha um sorteiozinho lá e tal. E eu participava, botava meu nome, mas nunca me importei muito. E cheguei, eu ganhei um squeeze uma vez. Gente, e tinha um squeeze de borracha, ou de plástico, e tinha um squeeze de metal, de alumínio. O squeeze de alumínio era status, né? Eu ganhei o squeeze de alumínio e dei pro meu irmão, eu acho. Usei assim, nunca gostei muito de usar squeeze. Tanto que o que eu tive aqui da universidade, eu tive um da AlphaTauri e eu dei. Ah, toma, não quer essa porcaria não, né? Aí, né? Numa dessas, eles selecionaram, ou eles sortearam uma vaga na Copa Troller como acompanhante no carro de marketing. Ai, Jesus do céu, esse dia foi doido. Eu tava aqui trabalhando aqui. Na época eu Rabi garantia no trabalho. Tava aqui, ó, asilando aqui, né? Aí, pá, Anderson! Aí você ganhou a vaga na Copa Troller. Aí da onde eu tava, show! Continuei trabalhando. Cara, foi um silêncio na sala, porque esse era o prêmio esperado. Todo mundo queria a porra desse prêmio. Calma que vai ficar pior. Aí show! Toma, é nóis. Tipo assim, completamente em desconexão com a energia da sala. Só que, ó, planilha e tal, e QR, e C-Suite e tal. Isso aqui, zilando aqui. E o cara, você ganhou! Aí ok, né? Aí ficou um silêncio na sala, assim, uns 10 segundos. Assim. Ele, Anderson, mas tu vai querer ir? Aí não, pode pôr meu nome aí, tranquilo. Aí a sala, silêncio na sala, assim. Passou.
Aí depois o coordenador, assim, no final ali do meu expediente, ele... Tu vai querer mesmo? Porque senão eu sorteio aqui de novo pros outros. Eu... Não, cara. Foi o meu nome que saiu? Foi. Então, pode dizer que eu vou. Quando é que é? Né? Se for no dia de semana é até melhor. Né? Que aí eu não venho trabalhar. Né? Mas foi num sábado. Foi no Cumbuco. Aí eu, tá... Aí como é que eu vou? Né? Aí, não, você vai até o Cumbuco. Aí eu, égua? Porra. Tem ônibus não pra me buscar? Não tinha ônibus pra me buscar. Né? Aí... Beleza. Fui pro Cumbuco. Eu fiquei no carro de marketing, que era eu lembro que era um troller azul claro, não, era um troller prata, né? Um troller prata. E tava eu, 2 jornalistas e um cara do marketing da Ford, certo? E tal, conversando, conheci essas 2 jornalistas. Eu tenho um blog, vez ou outra eu falo de carro, falo análise de carro, dou notícias. Aí ela fez uma das maiores contribuições para eu redefinir o meu blog. Ela disse, é foda, porque tem uma galera que não é jornalista fazendo matéria jornalística. Aí eu... né? Foda. Depois daquele dia eu passei a só escrever matéria técnica no meu blog. Porque eu nunca me senti jornalista pra falar de notícias. E eu já não gostava mesmo, aí eu deletei tudo e deixei só matéria técnica, né? E aí eu também conheci uma outra jornalista, uma gata, que inclusive deve estar em São Paulo, se eu não me engano, né? E foi legal, foi bem legal, o passeio foi interessante. Porque a Copa Troller em si não... é um rally de regularidade, né? E tem 2 rallies, tem o rally de regularidade e tem o passeio. E o carro de marketing estava no passeio, né? Foi legal porque eu vi uma certa rixa ali entre os gestores da Ford Troller com alguns concessionários chatos, que era chato mesmo, né? Típico cearense, típico macho velho cearense, né? Vocês sabem o que é o macho velho cearense, né? Macho velho cearense é um ser muito característico pela sua burrice. Mas não, talvez não uma burrice de raciocínio, mas uma burrice assim de dependência de outrem, né? Tipo, situações comuns do macho velho cearense. Ele tá com a esposa na praia, a esposa diz assim: passa protetor solar no corpo. Aí ele passa, ao modo dele. Aí ele passou, aí tá na hora de ir pra água. Aí a esposa disse: passou na cara. Ele: é pra passar na cara? Né? Então ele tem esse problema, né? Então, explicado isso, né? E aí fizemos o passeio lá no Cumbuco, tudo muito bonito e tal. Aí o cara do marketing disse assim: vocês querem dirigir o carro? Ai, gente. Ai, meu Deus. Aí eu, aproveitar a chance de dirigir o Troller, né? Não que eu achasse grande coisa, mas porra, eu gosto muito de dirigir, então qualquer carro pra mim tá valendo. Não. Atolei o Troller, gente. E eu atolei o Troller. A foto do atoleiro foi matéria no Povo, porque a menina que tava do meu lado era do jornal O Povo. Que vergonha, gente. No mesmo dia eu fui notícia dentro da fábrica, o estagiário que atolou o Troller. Ai, caralho. E foi, eu atolei o Troller. Fui notícia no jornal O Povo. Saiu matéria na intranet da Ford falando da notícia. E aí a notícia, no final a notícia dizia assim: ah, sim, e teve um colaborador que foi notícia, né, e tal. Aí botaram o meu nome lá, o cara que atolou o Troller numa lama fodida. E tipo, não era uma hora de rally, era uma hora de descanso, né? Aí eu vou passar naquela lama ali, o carro ficou. E aí depois o cara deixou a gente dirigir de novo e eu atolei de novo, mas dessa vez foi numa areia lá e tal. Aí chegou um outro trolleiro e disse: Anderson, faz o seguinte, sai, dá ré,
vende primeira, passa segunda. Quando tu entrar no atoleiro, naquela parte ali que tu ficou, deixa o carro vir. Quando tu vê que o carro tá perdendo, mete a terceira, que ele vai. E aconteceu isso, né? E aí eu saí. E o cara do marketing já tava preocupado, pelo amor de Deus, não vai destruir o carro. Já tava preocupado com o carro, né? E essa foi a Copa Troller. E aí depois teve o almoço dentro de um hotel lá no Cumbuco, né? E tal, aí é hora de fazer o networking, né? Todos os gerentes lá, tal, porra, vamos fazer o networking. Aí eu fiz o que toda pessoa introspectiva fez. Comi e fui embora. E esse é o fim desse vídeo, porque depois disso vai ver umas coisas mais legais. Vai entrar o ano ali que meu final do meu segundo ano de contrato, que foi quando eu comecei ali a me movimentar para ser contratado, né? Porque senão ia ficar sem dinheiro, né? E é isso, gente. Essa foi a primeira parte da minha experiência na Troller, né? A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou falar da segunda parte da minha experiência na Troller, né? E acabou esse vídeo.